Todos sabem que o primeiro presidente eleito diretamente após a ditadura militar de 1964 foi Fernando Afonso Collor de Mello. Todos sabem que ele sofreu o impeachment em 1992. Mas vocês sabem quais as razões jurídicas que marcaram esse procedimento que entrou para a história do Brasil? Fiquem conosco que no episódio de hoje vamos abordar o impeachment de Fernando Collor. Após vencer Lula no segundo turno, Collor tomou posse em 15 de março de 1990 e teve um governo marcado pela abertura da economia ao mercado externo e por planos econômicos frustrados e nocivos ao povo. Em maio de 1992, seu irmão, Pedro Collor, concedeu uma entrevista à revista Veja, em que acusou PC Farias, tesoureiro da campanha de Collor, de ser o testa de ferro do presidente, entre outras irregularidades. Com base nessa entrevista, o Congresso Nacional instalou em 1º de junho de 1992 uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, com 11 deputados e 11 senadores, a mesma quantidade de suplentes. No dia 26 de agosto, o relator da CPMI, Amir Lando, afirmou que PC Faria teria dito que manteria com Collor uma sociedade informal com repasse de um percentual dos lucros. A essa altura, já havia eclodido no Brasil várias manifestações, principalmente de estudantes, que foram nomeados à época de caras pintadas. Com base nos elementos colhidos na CPMI, Barbosa Lima Sobrinho, presidente da Associação Brasileira da Imprensa, e Marcelo Machado, o então presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, apresentaram denúncia de crime de responsabilidade ao presidente da Câmara, para que iniciasse o procedimento de impeachment. A denúncia continha 5 acusações: recebimento de vantagens devidas, inclusive por parte de familiares, tráfico de influência, de ter mentido à nação, falta de decoro e de dignidade para o cargo e de grave omissão. Em menos de 2 dias foi instituída uma comissão especial para dar um parecer sobre a denúncia de crime de responsabilidade, com relatoria do então deputado Nelson Jobim, sendo que no dia 24 de setembro é aprovado o parecer favoravelmente à admissibilidade do processo de impeachment. Destaca-se que o advogado do presidente Collor neste procedimento, o Dr. José Guilherme Vilela, apresentou defesa perante a comissão no dia 22 de setembro, sem ter amplo acesso aos autos, segundo ele próprio afirmou. Assim, em 29 de setembro de 92, a Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo de impeachment, por 441 votos contra 38 e 23 ausências. Com uma rapidez assombrosa, o presidente do Senado, o Dr. Mauro Benevides, após oficiado, autorizou a instauração do processo de impeachment, formando uma comissão composta por 21 integrantes e igual número de suplentes. Conforme alude a legislação, com a instauração do processo de impedimento, o presidente deve ficar afastado do cargo. Com isso, Fernando Collor foi devidamente afastado no dia 2 de outubro, assumindo a presidência o vice Itamar Franco. No dia 13 de outubro, Fernando Collor constituiu 3 advogados perante a comissão do Senado: o Dr. José Guilherme Vilela, o Dr. Antônio Evaristo de Moraes Filho e o Dr. Fernando Neves. Já em 27 de novembro, o parecer do relator, o senador Antônio Mariz, foi aprovado pela comissão e, na sequência, o presidente do Senado e o presidente do Supremo convocaram reunião conjunta para o dia 2 de dezembro. Neste contexto de turbulência política, foi impetrado o mandado de segurança no dia 30 de novembro de 92, sob a alegação de que o ministro Sidney Sanches, presidente do Supremo Tribunal Federal à época e também presidente do processo de impeachment, teria violado o direito líquido e certo do impetrante, direito líquido e certo ao devido processo legal e à ampla defesa, pois indeferiu prova requerida pelo acusado, abriu prazo para as alegações finais antes de concluída a produção de prova
e recusou a arguição de impedimento e suspeição de diversos senadores para funcionar como juízes no referido processo. O plenário do STF, no dia 17 de dezembro de 92, indeferiu o mandado de segurança por maioria. Assim, no dia 21 de dezembro, véspera da sessão de julgamento, os 3 advogados de Collor apresentaram a revogação da procuração. O presidente do STF, que preside o julgamento no Senado, declarou a revelia de Collor e nomeou um defensor dativo, o Dr. Inocêncio Coelho, ex-procurador da República. Com isso, Collor constituiu rapidamente novo advogado, o Dr. José Moura Rocha, que tentou adiar o julgamento marcado para o dia 29 de dezembro. Mas este pedido foi indeferido. No dia 29 de dezembro, após o início da sessão, o novo advogado de Collor entregou a renúncia do presidente, pleiteando, na forma do artigo 15 da Lei 1069 de 50, a extinção do processo de impedimento. O presidente do STF, que também presidia a sessão, suspendeu os trabalhos, porém, na parte da tarde, resolveu colocar em votação se o processo continuava em relação à sanção de inabilitação política. Assim, 71 senadores votaram pela continuidade do julgamento. Após horas de deliberações e argumentos, e já no dia 30 de dezembro, Fernando Collor foi condenado à inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. Em face do prosseguimento do processo, tendo em vista entender que a renúncia causaria a perda do objeto do impeachment, foi impetrado um novo mandado de segurança, que foi julgado somente em 1993, sendo que, por maioria, o STF reconheceu que a renúncia ao cargo, apresentada na sessão de julgamento, quando já iniciado este, não podia paralisar o processo de impeachment. É de suma importância registrar que o ex-presidente Collor foi processado criminalmente perante o STF em 2 ações penais, que tinham por objeto os fatos tratados no processo de impeachment. Porém, em ambas as ações, ele foi absolvido. A primeira absolvição ocorreu em 1994 e a segunda somente em 2014. Cabe aqui uma curiosidade. Collor foi absolvido inclusive do caso envolvendo o famoso Fiat Elba, que diziam ser a prova-chave para o impedimento. Em 2006, com os direitos políticos íntegros, Collor foi eleito senador por Alagoas. E em 2014, foi novamente eleito senador pelo mesmo estado. Aguardo vocês no próximo Direito por Trás da História.